Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto, ainda em agosto, Paulo, dia 27 de agosto, terça-feira. E esse episódio vai ao ar hoje, dia 28, quarta-feira de agosto, beirando setembro. E setembro é dia de novidade, é dia de Expo Postos 2024. É isso aí, é a maior Expo Postos dos últimos 30 anos, Daniel. Diz que estão batendo todos os recordes aí, participação internacional, Estados Unidos, México, nós falamos aqui no último podcast episódio, anterior, vai né? ser incrível. Argentina, incrível. Estou muito animado para ir para São Paulo. Estaremos todos lá, nossas credenciais já estão prontas. Encontrar com 40 mil postos. Exatamente. E teremos lá o nosso podcast ao vivo lá, né? Vamos estar 2, 3 dias gravando o dia inteiro. Isso aí. Com autoridades, palestrantes. Né? Donos de empresas do setor, visitando ali todos os stands. Revendedores, presidente de sindicatos. Exatamente. Presidente da Federação de Combustíveis. Perfeitamente. E todas as autoridades do mercado. Não deixem de falar conosco, Daniel Costa e Paulo Tavares, para a gente falar sobre assuntos relevantes daqui do nosso mercado. E hoje nós temos 10 itens, nós vamos ser mais breves. Bem sucintos, Mais breves hoje, né, Paulo? Para a gente conseguir garantir o nosso episódio em menos de 1 hora. É isso aí. Ficamos devendo alguns temas do último episódio. E vamos lá, Paulo. Primeiro item. A Infomoney, uma revista digital super conceituada, indicou que a Petrobras pode baixar os preços dos combustíveis e ajudar a baixar a inflação. É isso aí. Matéria velha já, né, meu amigo? É matéria velha. Porque essa semana, hoje é terça, saiu... entre sábado, domingo e segunda, aconteceram alguns fatos no Brasil. Perfeito. Que vai afetar, na verdade, o preço do Brasil como um todo. Mas vamos, antes de falar aqui da gasolina, né? Porque a gente fala gasolina, nós estamos falando aí da gasolina refinada, aquela gasolina tipo A. Isso. Porque tem outros fatos que pode fazer com que a gasolina C, a que é vendida no posto, possa subir. Boa, a gente não pode confundir. Aqui, no caso, a gente está falando da gasolina A. Então, são fatores que influenciaram bastante, né, no mercado internacional. Os estoques dos Estados Unidos estão muito bons. A economia vai bem, obrigado. E a questão é que o dólar caiu bastante, Daniel, e o preço do barril do petróleo também. Até a semana passada, estava inclusive positivo para a Petrobras baixar. No dia de ontem, pegou empate e continua. E aí tem uma informação nova. Ontem, Daniel, não sei se você acompanhou, a Petrobras bateu um recorde em um único dia. Olha, eu não sabia. Subiu 9%. Ela ganhou só ontem 42 bilhões de dólares em valorização. Veja que o teto do preço das ações da Petrobras, as ações preferenciais, abriram o ano em R$ 42. E depois daquela troca de presidentes, chegou a perder 50 bilhões, né, em uma semana, já recuperou só ontem 42. E dos 42 já chegou ontem a casa de R$ 40. Então, praticamente... voltou ao patamar do início do ano. Recomendação de vários atores do mercado de economia recomendando a compra de ações da Petrobras. Olha só. Em várias questões aí. Então, ontem o petróleo subiu 3% por dezenas de motivos, mas mesmo assim há espaço para a Petrobras fazer um pequeno recuo, mas, infelizmente... tem alguns fatores aí, principalmente a queimada que aconteceu em São Paulo, nós vamos falar daqui a pouco, pode influenciar. Então, o que a gente queria dizer, resumindo, é isso. O preço do mercado internacional caiu bastante, tanto por efeito do dólar como por efeito do petróleo. Perfeito. Então, a gasolina tipo A baixou, né, tudo isso com interferência do dólar e do petróleo. Segundo item da pauta, Paulo, é o mercado livre de energia, que garante, em média, 35% de economia mensal. Para quem não conhece, desde o início do ano, desde janeiro, entrou no mercado brasileiro o Mercado Livre de Energia. Não é isso, Paulo? Exatamente. Mercado Livre de Energia é uma possibilidade de você pagar, em média, 35% a menos do que você paga na conta, né? E simplesmente fazendo um contrato com a sua companhia elétrica, né, de longo prazo, que inclusive é o ponto que você tem que ficar atento, né? Normalmente, a sua distribuidora de energia ela vai querer um contrato de longo prazo com você. Exatamente. E ela vai te oferecer um desconto de 35%, sendo uma fonte de energia que não é
de uma usina pública, né? Ela vai ser de fontes renováveis, né? Ou de uma fotovoltaica, né? Ou de usinas eólicas lá do Nordeste, de alguma outra fonte, e isso aí vai gerar 35%. É interessante se, por exemplo, você não tem condições de ter uma geração própria de energia. Mas eu, Daniel, não vejo como principal fonte de energia como vantagem. Existem, se você, por exemplo, tem um telhado, ainda é muito melhor ter a sua própria fotovoltaica. Eu estou trazendo isso porque hoje está muito comum essas grandes empresas fornecedoras de energia procurar conglomerados e donos de postos. Né? Por exemplo, aqui tem uma grande... Todos os comércios. Aqui hoje tem uma grande revendedora aqui de combustíveis, a maior do Distrito Federal, que ela criou um parque, que ela fez um parque de energia fotovoltaica para cobrir todos os seus postos. Ela gostou tanto que está construindo outros sets do tamanho do primeiro. Nós tivemos um evento que estão oferecendo esse tipo de energia, mas por que eu quero dizer? Hoje tem empresa, hoje inclusive uma segunda empresa nos procurou o sindicato, a primeira muito melhor, até disse para eles eles oferecem, chegar no seu empreendimento, eles constroem em cima do telhado do posto de gasolina, que é uma cobertura sempre muito grande. Então, em cima da cobertura, ponha as células de fotovoltaica para cobrir a energia do seu empreendimento. Então, você tem lá uma conta que custa R$5.000 por mês. Ele vai te dar hoje, essa empresa já fez a parceria com o sindicato, a gente assinou semana passada, te dá 30% de desconto. Mas com porém, você vai ficar pagando a conta com 30% por 5 anos. E em 5 anos o equipamento está pago. É interessante. Também é. Lembrando que antigamente a gente comprava, pagava a sua conta, mais o financiamento, mas lá em 5, 6 anos você terminava de pagar, empatando com o valor da energia. Então você tem hoje, já com 30% de desconto, o financiamento da sua própria fotovoltaica. Tem que fazer as contas. Quem tem, por exemplo, empresas com grandes possibilidades de financiamentos bancários com juros baixos, faz muito sentido a compra ainda, sabe, Paulo? Eu também acho. Eu, por exemplo, na minha primeira compra de fotovoltaica, eu resolvi fazer na minha casa, porque eu tinha um telhado muito grande, então eu criei uma usina na minha residência que abate no posto. Meu consumo começou a aumentar e agora eu vou fazer uma segunda usina no eu tenho uma usina no meu posto que cobre 2 outros postos e mais um pouquinho em casa. Isso. E mesmo aumentando meu consumo, eu vou fazer uma usina maior no posto para sobrar energia. Exatamente. Para mim ainda compensa sobrar energia, às vezes para gerar mais energia, para vender essa energia para veículos elétricos, ou para eu começar a vender para outros comércios. Perfeito. Né? Porque é um bom negócio, isso. Energia elétrica. Sim. Sustentável. E o Brasil tem muito isso, né? Muita facilidade para isso. E um outro fator importante, que às vezes as pessoas não percebem, hoje as próprias empresas, que a maioria estão privatizadas nos estados, no Brasília, por exemplo, chamava SEB, Companhia de Energia de Brasília. Ela foi privatizada para a Neoenergia, que está em outros estados. Em vários estados. O que a Neoenergia hoje faz? Ela oferece energia mais barata. Mas é estranho ela oferecer. Por que ela faz isso? Porque a energia que ela é, na verdade a Neoenergia, sei como a SEB, né, Daniel, ela é uma distribuidora. Porque no nosso caso, nós temos a distribuidora que nos vende o combustível, a Shell Ipiranga. A refinaria seria a usina hidroelétrica que tem lá, por exemplo, Itaipu. A Itaipu seria, em comparativo, obviamente, seria a refinaria. A Itaipu produz energia elétrica, vende para a distribuidora Neoenergia, que vende para o dono da residência. E hoje, essa energia, mesmo vindo de Itaipu ou de outras fontes, que está aí com essas distribuidoras, ela é muito mais cara. Então, por que eles querem comprar as distribuidoras? Para fornecer uma energia com maior rentabilidade. Eles aumentam a margem porque não tem que comprar de outro tipo de fonte. Como eles não compram energia da produção nacional, eles mesmos vão produzir a própria energia deles e vão vender para o leque de clientes que eles já têm, né? Que é uma carteira de clientes. Então, compensa. Então, fica dado o recado aí. Muito bom, Paulo. Terceiro item da pauta que ficou de eu falar também sobre RON, R-O-N, que é sobre a octanagem das gasolinas e etanóis do Brasil. Já tinha ouvido falar, Paulo, do RON? Eu quero conhecer essa... RON se chama Research Octane Number, né, que é um método de pesquisa que avalia a resistência da gasolina à detonação.
na situação em que o motor está carregado e em baixa rotação. Então, é isso que é definido pela ANP para saber se ela é uma gasolina comum ou é uma gasolina premium. Perfeito. Então, qual é o RON de uma gasolina comum? Qual é já o RON ouvi, me desculpa. da gasolina premium? Já ouvi falar sobre e isso. qual é o RON de um etanol? Perfeito, já ouvi falar. Olha que interessante. Muito interessante. De acordo com a ANP, o RON de uma gasolina comum tem que ser de 93. É isso. Que é o mesmo de uma aditivada. Tá? Esse é o mínimo. É o mínimo, mas hoje parece que a gasolina que vem da Petrobras, de toda a Petrobras, todas as suas refinarias, é a gasolina padrão, que é aquela gasolina A. No caso da Petrobras, tá? Ela vem com RON 95. Já vem superior. Já vem superior. Mas o mínimo exigido para a ANP é 93. É isso. Depois a gente podia fazer o teste para ver como é que está lá na nota, né? Grande parte da mudança que a ANP fez era porque muito RON de gasolina importada, principalmente da Rússia, estava vindo com RON de 84, 85. E isso é muito importante porque é um índice antidetonamento. Isso. Ou seja, o carro performa muito menos. Isso, exatamente. E isso acaba prejudicando o E aí próprio ele motor. colocou essa questão, né, de uma octanagem maior e um RON maior para evitar muito xing-ling que estava chegando no Brasil. E você, revendedor, olha que interessante. Às vezes a gente não se preocupa com isso, a gente só está preocupado em vender. E olha que interessante, a gasolina comum ela tem 93 de RON, né? Que é a octanagem. O etanol tem 112. Olha a diferença, é um salto muito grande. E a gasolina Podium da Petrobras, né, da Vibra, 102, hein, Paulo? É isso mesmo. E isso com teste até 3.000 RPM no carro. Isso aí, é isso mesmo. É claro que a partir de 3.000 RPM... E a Podium é uma das melhores do mercado, inclusive, nesse quesito. Mas quando você anda, por exemplo, com etanol, você percebe uma performance diferente. É claro que carros com turbo e com uma modificação a Podium, ela tem um desenvolvimento melhor ainda. maior, né? E eu queria muito falar sobre esse assunto, por quê? Porque recentemente eu coloquei Podium lá nos meus tanques, e aí eu estou utilizando o Podium num dos meus carros, e eu estou percebendo a diferença da gasolina comum para a gasolina O Podium não pode aumentar, segundo Podium, informações, de 10% até 18%. A performance. A performance do carro. E realmente muda, gente. O carro vira outro. É o outro. Como eu ando de Audi, o meu Audi das lá prêmios é a melhor do Brasil, inclusive. Sim, é premiada internacional. Melhores do mundo. É melhores do mundo. Né? Inclusive... 3 vezes premiadas. Sim. Inclusive, qual que é aquela corrida famosa? Fugiu o nome aqui no Brasil? A Stock Car? Stock Car só usa Podium. Aliás, eles compram no meu posto lá em Goiânia. Olha aí. Chegam lá e compram 10 mil litros para rodar o final de semana. É isso aí. Mas é isso aí, continuando. Vamos seguindo. Quarto item, diretor-geral da ANP diz que não há indícios de cartéis impostos no Brasil. Infelizmente, há pouco tempo, né? O ministro da Minas e Energia, o presidente Lula, chegou a dizer, relatar e falar que parecia que os postos estavam combinando preço no Brasil inteiro e tal, essa coisa toda, né? E a ANP trouxe essa informação. Rápida, né? A ANP foi rápido, eu lembro bem. Muito. Chegou e foi bem claro e nítido, falando, não há indícios no Brasil de qualquer tipo de cartéis. A gente já vem monitorando sobre isso há muito tempo. Seria difícil combinar preço com 43 mil postos, né, Daniel? Exatamente. Ele já deixou isso bem claro e ele falou que com o monitoramento não existe isso e que os preços são muito parecidos, porque são 5 produtos commodities. Na verdade, teve um fator de fundamental que mudou, é preciso ficar todo mundo lembrar disso, né? Nós tínhamos antigamente o modelo ad valorem, aonde o ICMS ele era calculado por uma alíquota. Então, para vocês terem uma ideia, a alíquota de ICMS no estado do Rio de Janeiro era 33%. No estado de São Paulo, era 23%. 10% significa uma diferença de preço de 50 centavos, em média, ou até mais. Como hoje o valor do ICMS é ad rem, é um valor fixo, R$ 1,36 em qualquer unidade da federação, o preço da gasolina ficou muito parecido no Brasil inteiro. É esse que mudou. Porque você pega um produto de uma refinaria que tem um preço em todo o território nacional muito parecido, você vai diferenciar apenas a questão do frete, maior parte entrega por duto, então um preço muito parecido. As distribuidoras acrescentam os impostos, que a gasolina, no caso
dos impostos federais é 70 centavos e do estadual 1,36. É igual em qualquer lugar. Então, a tendência é que o preço para a revenda fique muito parecido, o que significa que o preço para o consumidor praticamente também muito parecido. Então, isso provocou essa teoria, porque antes tinha uma diferença muito grande. Então, São Paulo tinha uma diferença de preço muito grande com relação ao Rio de Janeiro. Brasília tinha uma diferença de etanol muito grande com o estado de Goiás. Como agora a alíquota de ICMS do etanol ficou igual em todos os estados, que é a alíquota geral. O Brasil se igualou muito, né? Ficou praticamente igual. E aí criou essa sensação. E aquele que foge um pouquinho, dá para perceber agora, Paulo, que tem alguma coisa a ver com tributação, sonegação. Não à toa ficou mais fácil, inclusive a monofasia para o etanol é para corrigir isso também. Não à toa ficou mais fácil agora para a ANP perceber os desvios. Não à toa, Copap fechada e Aster fechada. Inclusive a Copap perdeu mais uma ação, tá certo, contra a ANP, que foi mantida fechada. Então, ficou tudo mais fácil. A monofasia e o Adrem trouxe uma estabilidade de preços e de fiscalização. Falando em fiscalização, vem o item 5º, fiscalização do mercado de combustíveis. A ANP assina acordo de cooperação com a IBAMA. Isso é bom, viu, Daniel? Porque a ANP ela tem muito pouco fiscal. E o IBAMA, que se utiliza às vezes pelos órgãos ambientais estaduais, a ideia da ANP é o quê? Treinar esse pessoal de IBAMA e chegar, inclusive, segundo a ANP, aos órgãos ambientais estaduais, os IBRAMs, no caso de Brasília, cada estado tem um nome. Secretaria do Meio Ambiente. E aí você, através, primeiro pelo IBRAM, que é um órgão federal, treinar para que o IBRAM possa fazer a mesma fiscalização que a ANP faz hoje. Então a ANP tem muito pouco fiscal para cobrir. Com a ajuda do IBRAM, vai aumentar o potencial. Isso é bom para nós, é bom para o consumidor e é bom para o produto não adulterado chegar para o consumidor. Perfeito, é isso aí, Paulo. E tem 6º ainda com a ANP. A ANP rejeita recursos do Instituto Combustível Legal e mantém regras sobre o fim de tutela da bandeira. Paulo, antes de entrar especificamente nesse assunto, vale lembrar que amanhã, dia 28, nós temos um evento aqui em Brasília muito importante, 9h30 da manhã, lá na CNC, na Confederação Nacional do Comércio, para falar sobre as irregularidades, né, de sonegações dentro do combustível, não é isso? Certo, exatamente. Eu vou, você vai, vários revendedores de Brasília convocamos vão, todos presidentes de todos os estados estão vindo. Nós temos aí praticamente em torno de 27 presidentes dos 43 estão vindo. Já estão chegando, alguns já estão aqui em Brasília, já me ligaram. Já almocei, já almoçou com eles hoje. Muito importante esse evento amanhã. São 2 projetos de lei. Um deles é, como eu acabei de citar, tornar o etanol monofásico, assim como já é a gasolina e o diesel, para acabar os barrigas de aluguel e outros problemas, né? Sonegação, produto adulterado, mistura com metanol, todo tipo de problema que a gente tem, né? E sobre essa regra que a ANP rejeita recurso do ICL e mantém regra sobre fim da tutela da bandeira. Nós, como revendedores, Paulo, como que você vê isso? Vamos explicar isso melhor. O que acontece? Quando você antes fazia um contrato com uma bandeira, você tem um posto bandeira branca e você embandera com a Vibra, por exemplo. Você faz um contrato, a Vibra pode fazer isso pré ou pós-pago. O pré-pago é quando ela embandera, te paga um valor em centavos por cada litro que você está vendendo em média por mês no seu posto, multiplica isso por 12 meses e por uma quantidade de anos, geralmente 5 anos. Então, ela te antecipa esse valor e você recebe aquele dinheiro. E você faz o que você quiser com aquele dinheiro. Tá. Mas você bandeira teu posto. Ou pós, que a cada litro que você vai vendendo, ela vai te devolvendo um desconto, um valor em centavos também por litro, que é o pós. O que acontece? Antes, você tinha um contrato, algumas premissas estavam no contrato. Depois que você começa a rodar com o seu contrato, isso estava acontecendo muito, a bandeira começa a aumentar o seu share em cima de você e não em cima dos seus outros concorrentes. Tem várias ações na justiça já ganham com isso. O que acontecia? O cidadão estava com posto, tinha um contrato, ele rompia o contrato, falou, não quero mais ficar com você, Vibra. Vou resolver meu caso com você lá
na justiça. Só que ele já tinha recebido. Mas ele já recebeu o dinheiro, vai multa, o que quer que seja. E o que acontecia? Ele, por exemplo, se ele quisesse mudar, eu rompi com a Vibra, vou resolver meu problema na justiça e se eu tiver que devolver dinheiro ou ambas as partes, o que quer que seja, vou embandeirar aqui com a Shell, quero mudar de bandeira. A tutela não permitia isso. Você poderia comprar o produto, mas você não poderia embandeirar o posto com outra bandeira e se utilizar da mesma premissa de receber dinheiro adiantado ou pós. Então, se eu sou Vibra, rompi meu contrato, vou resolver na justiça, eu não poderia... Que manter Vibra. Não é que você tem que se manter Vibra. Você tem que ficar bandeira branca, você pode comprar de outra companhia, mas você não pode mais embandeirar com nenhuma outra. Até resolver o problema. Até resolver o problema. A ANP, essa era uma luta da federação, houve um embate muito grande na federação, foi um divisor de águas, a federação quase... se rompeu por causa dessa discussão. Uma boa metade queria, metade era a favor, metade contra. Não. No final, uma pequena maioria venceu e ficou a discussão com a ANP. E a ANP aceitou a nossa bandeira, a nossa ideia, e derrubou a tutela de bandeira. As distribuidoras são contra. O que significa hoje? Se eu tenho um contrato com a Vibra, por exemplo, eu rompo o contrato com a Vibra, vou resolver na justiça, não interessa como, eu posso ir lá, procurar a Shell, fazer um novo contrato, embandeirar e posso até pegar esse recurso e pagar parte da multa, por exemplo. Ou seja, da noite para o dia, eu posso mudar de bandeira no meu posto. Antes eu poderia comprar da Shell, mas não poderia embandeirar com a Shell, porque tinha tutela. Com o rompimento da tutela de bandeira, eu posso romper o contrato hoje, resolver na justiça e já embandeirar com outra. Isso é que mudou. Já há um certo tempo, já tem mais de 2 anos. E aí, desde então... vem havendo ações, e aí o ICL entrou com uma ação, foi paralisada a votação, o relator foi favorável a manter o rompimento da tutela, que nós temos o status quo hoje, e aí foi feito várias discussões, até que se finalizou a votação sobre o voto do relator, e a ANP decidiu manter o fim da tutela, ou seja, manter o status quo atual, que é o quê? Se você tem um contrato como distribuidora, se você quiser romper o contrato, resolva o seu contrato na justiça, enquanto isso você pode embandeirar com outra. E as distribuidoras não querem isso, elas querem que mantenham, já que você não quer ficar bandeirado, então você não vai ficar com ninguém. É mais ou menos isso, até que a gente resolva o nosso processo. E isso, para a federação, para a maioria que votou a favor, é uma grande vitória, já que a ANP manteve, em cima da revisão do voto, manteve o fim da tutela de bandeira. E a gente trouxe essa pauta para que toda a revenda do Brasil inteiro tenha conhecimento através do que nós estamos trazendo aqui. E a pergunta é, Paulo, você acredita que as distribuidoras queriam utilizar o ICL para fazer essa chantagem via ANP? Então, gente, a gente sabe que o Instituto Combustível Legal, que é um instituto que, em tese, trabalha para outras matérias, como adulteração de produtos e tudo mais, mas ele é mantido pelas 3 grandes distribuidoras. Quando, então, da Operação Dubai, logo em seguida, as 3 grandes distribuidoras finalizam e extinguem o sindicato que eles tinham. Eles tinham um sindicato das 3 grandes. Sindicom. É o Sindicom. Não, era outro, era o Sindicom. Aí mudaram no plural. Era plural, era o Sindicom sindicato. Virou plural. Não, na verdade, o Sindicom ainda existe, mas é o sindicato das distribuidoras bandeira branca, né? As outras. A plural, ela deixou de existir, que era o sindicato. E criaram, então, o ICL. Então, o ICL, que a mando das 3, obviamente, 4, que agora a Ali também faz parte do ICL, entrou com a ação na ANP. Então, é praticamente a pedido das grandes distribuidoras. Tá certo? Então, foi mantido o fim da tutela. Então, é mais um voto vencedor da federação. Perfeito. Que bom, então. Muito bom, uma vitória para os revendedores. Uma vitória para os revendedores. E um bom posicionamento para a ANP. Exatamente.
Agora, a ANP era meio provável, a ANP não aceitar esse tipo de recurso privado. Né? Eu acho que para a própria ANP, Daniel, eu acho que ficou importante para ela, porque ela começou a entender um pouco o lado do revendedor também, né? Você já falou isso várias vezes para mim, inclusive, com a sua esposa, que é advogada, né? Esses contratos com a distribuidora têm umas artimanhas, né? Então, quando você faz o contrato, recebe bonificação ou recebe dinheiro, nunca está escrito nada sobre preço. E você quer preço de mercado. Amanhã ela te aumenta 20 centavos, ela pode dizer que é preço de mercado. E aí bota o cara no limbo, concorda? E amarra o cidadão. Então, isso aqui é o quê? É uma chance de você falar, você está querendo me ferrar? Eu tenho preço com outros aqui. Todo grande revendedor sempre me diz, né? Eu conheço alguns aí que tem grandes conglomerados de postos, eles falam, é bom sempre você ter contratos com todas as companhias, para sempre saber o que está acontecendo no preço. Quando uma quer dar uma pernada em você, você fala, peraí, nada mudou, por que você quer me dar essa pernada? E aí ele se utiliza isso aqui. Então é o seguinte, eu vou romper meu contrato, se eu tiver que pagar multa, eu vou pagar na justiça. É igual o jogador de futebol. Você quer tirar um jogador de futebol de um time, você pagando a multa, a rescisão, está tudo resolvido. O que ele pode fazer? Ele rompe o contrato com uma distribuidora, faz um contrato com outro e pode utilizar até o recurso para pagar a multa lá. E está tudo resolvido. Então, isso é bom para o mercado também. Isso traz mais liberdade para o mercado. Eu acho que foi importante. Perfeito, perfeito, perfeito. Paulo, item 7, que eu vou incluir aqui agora, é a importância da gestão nos postos de combustíveis com bom software. Concordo com você. Olha, eu vou dar a tua vivência prática vivência de aqui, décadas né? em posto de gasolina. Eu estava com um software que me dava realmente muita informação. Muita informação. Não posso negar, o software é bom, tinha muita informação gerencial. Mas o que mudou, cara, foi, primeiro, isso daqui. Isso daqui mudou. Está tudo aqui. Antes não estava aqui no meu celular. E, além disso, muito mais rápido. Tudo online. Tudo, literalmente tudo, sem depender de nada. Antes eu precisava de um relatório com outro relatório para chegar aqui. Outra coisa, outro dia eu vi até botei no meu Instagram, uma entrevista que ocorreu há 30 anos entre o Jô Soares e o dono da Microsoft, Bill Gates. E o falecido, né, Jô Soares, um grande homem, um grande entrevistador, indagou o Bill Gates. Você está me dizendo, Bill Gates, que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, nós vamos ter um PC no bolso, onde você vai poder fazer tudo, vai acabar com cartão de crédito, vai acabar com dinheiro, vai acabar... E aí, está no meu Instagram, quem quiser ver, Paulo Tavares deve estar lá, está fácil. Uma cópia, eu repostei um vídeo que eu recebi. E ele fala, não, você não vai ter só isso, você vai ter ticket, você vai comprar cinema, vai comprar isso. E hoje é exatamente o que você faz. Você tem o seu banco, você paga suas contas, você faz tudo. E aí o que eu enxerguei no WebPost é eu fazer tudo no meu celular, o que o outro software não me dava. Quando eu queria, agora mesmo eu pedi para fazer uma alteração de preço, já fiz pelo celular, o meu outro software eu tinha que mandar minha gerente lá no servidor fazer a alteração de preço. Então isso mudou para mim. E não é só isso, informações gerenciais ao meu gosto, o que eu não tinha do outro. O outro me trazia um pequeno aplicativo que me dava um padrão de informações. O WebPost, hoje, eu crio os meus relatórios gerenciais do jeito que eu enxergo que deva ser. Se é por preço, se é por média, se é por volume, se é por ticket médio, ou se são todos, se eu quero uma filial, se são todos, se são pequenos grupos. Então, isso mudou para mim. Você acabou de me lembrar, Paulo, uma frase que a gente utilizava 5 anos atrás, 10 anos atrás. Espera um pouquinho que eu já estou chegando no meu escritório. Porque você precisava estar num PC. Exatamente, exatamente. Né? Você tinha internet boa, você tinha um sistema bom, mas você Tudo tinha bom. que estar num PC. Exatamente. E hoje não. Exatamente. Estou fazendo agora. É isso que eu estou falando. E às vezes é encostar o carro no acostamento e você realmente fazer exatamente agora em 30 segundos. Exato. Não é 30 segundos, não. Às vezes é 5 segundos. Em 5 segundos, 10 segundos. E automaticamente o seu funcionário que está lá longe de você, patrão, deu certo aqui, já está tudo resolvido. Como trocar o preço de uma bomba, trocar o preço de um cartão, do segundo cartão, do terceiro cartão. E assim vai.
aprovar ou liberar o abastecimento de um frotista na hora que estava inadimplente, você bloqueou e caiu o Pix na hora e você já pegou o celular, já viu que caiu e já desbloquear na hora e autorizar Exatamente. o abastecimento. E verificar, inclusive, sua tancagem está dentro do limite certo, não estão te encomendo nada. Derramou o combustível, o caminhão chegou, patrão. Na hora você está vendo que o combustível caiu lá certinho. É isso aí, o nosso software é o Webposto, já utilizo aí há mais de 5 anos, é super confiável e eu não troco o meu software, Paulo. Tô junto. Eu não troco, Agora eu tô... utilizo no meu celular todos os dias. E sabe uma das coisas que o Webposto me trouxe? Tranquilidade e saber que eu não preciso ir no meu posto todos os dias. Essa é a principal ferramenta para mim. Eu tinha que ir todo dia no meu posto. E agora não precisa. Basta olhar no celular Passei e saber a ter mais que tá tempo tudo de estar aqui no podcast com vocês. É isso aí, muito bom. Obrigado, Webposto, por tudo que você tem feito. Estaremos juntos, no nosso inclusive, na Expo feira. Post. Expo Post, estamos lá dentro. Não percam. Não perca e vai vir muita novidade também. Seguindo, pauta número 8. Entidades reagem contra a manobra do Maranhão para facilitar a importação de diesel. Graças a Deus durou 72 horas. A gente estava com essa pauta na semana passada, muito preocupado, a Abicom, todas as entidades, a UCL, a Fé Combustíveis, porque era mais uma manobra, como aconteceu no Amapá, mais uma manobra que amanhã o projeto vai findar com isso. O que aconteceu, Paulo? O que estava acontecendo? No Amapá estavam importando diesel e se utilizando de créditos tributários, importava pelo Amapá no papel, deságua no estado de Alagoas utilizando o crédito tributário, mas o produto já ia direto para a região sudeste. Então o produto chegava lá com entre 80 e 90 centavos mais barato. Agora pensa, você tem um diesel sem 80 a 90 centavos de imposto a menor. Nossa. Como é que você compete com um cara desse? É impossível. Sua margem de diesel, que é a menor do mercado brasileiro, que gira em torno de 30 a 40 centavos... Se ele já vender 20 centavos mais barato que qualquer um, já arrebenta o Ele mercado. poderia vender abaixo do seu preço de custo e ainda ter mais de lucro. 50 centavos. E aí, o Concefaz, o Conselho Fazendário, mudou isso com a Amapá e retirou. Aí vem mais um estado malandro, que é o estado do Maranhão, tentando fazer isso para aumentar a sua arrecadação. Houve um movimento nacional e, na reunião do Confaz, 72 horas depois, ele recuou. E essa era uma pauta. Então, para que todos saibam, já voltou atrás, o decreto já foi publicado, acabando com essa historinha e dos espertinhos de plantão. Que loucura, hein, Paulo? Loucura, Isso aí foi que dia? A reunião do Concefaz aconteceu na quinta-feira passada, né? Na sexta-feira saiu publicado o Diário Oficial, né? Aí a gente só tem essa informação no final de semana, então já está aí. Já durou o resultado final agora, que saiu agora, olha só. Era uma pauta, então é importante todo mundo saber. Ainda está viralizado aí em vários setores aí, preocupados, mas aí a decisão já está tomada, já está aí para você que está sabendo, nos assistindo. Já resumida. Item 9. Justiça nega pedido da Copap contra decisão da ANP. Então, esse aqui eu já falei no início. Você já deu um resuminho. Vamos ali. voltar aqui a falar, né? A Copap se utilizava de métodos parecidos. Inclusive, parte desse diesel ia para a Copap. Além disso, tem vários indícios aí de outras coisas que a Copap fazia, de ter um produto mais barato, gasolina, diesel, etanol, e que no fim das contas é uma coisa legal. Eu venho conversando com alguns revendedores, eu conversei com alguns que compravam, inclusive, da Aster, chegaram a comprar, e fiquem sabendo, o revendedor ele é solidário. Quando a distribuidora fica devendo ICMS ou PIS/COFINS, vai cobrar do revendedor também. Você está me falando, Paulo, que quem comprava da Copap... E da Aster... A Aster, que era distribuidora. Era distribuidora. Vai ter que responder por que comprava por aquele preço. O que é pior, ela vai ter que devolver o imposto. E tem um revendedor de Brasília que contou essa história, que aconteceu com ele há 5 anos, e teve que devolver 9 milhões. Para a Receita, porque Meu Deus. Uma hora vai pegar, uma hora pega. Esse porque grande deu conta. Ele pagou quase o preço. Exatamente. Provavelmente ele perdeu toda aquela venda e mais um pouco. E aí o devedor Contumaz vai além.
porque ele vai transformar esse cara que compra de quem sonega, que é a distribuidora ou a refinaria, também em réu. Então ele vai se tornar também um criminoso. Não tem essa de não sabia que estava não, porque todo mundo pode saber. Porque quando você recebe a nota fiscal, vem escrito lá o valor do ICMS recolhido. Você precisa saber, nos anais da sua distribuidora, se ela está recolhendo, ou da refinaria, se ela está recolhendo, porque ela precisa prestar contas. Quando ela não recolhe, é possível saber, porque a Receita diz que ela não está recolhendo. Então, fique atento, que você é obrigado a saber se de quem você está comprando, se esse projeto for aprovado, é alguém que está sonegando impostos. Caramba, essa eu não sabia, Paulo. É exatamente isso risco, que vai acontecer, é o risco. E isso demora tempo, quando a Receita acaba cobrando, ele vai atrás daqueles que compraram e pelo volume cobra e teve que pagar. Uau! Item 10. Pacote do gás tenta resolver preço alto do produto com medidas de intervenção. Então, esse é um negócio novo aí do governo federal, saiu essa semana, muito interessante, Daniel. Eu fui atrás para ver. Para se ter uma ideia, Daniel... Não é a primeira vez que eles tentam resolver o problema do preço do gás. Mas eu tenho um dado importante aqui, que eu fui ler bastante informações. O presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria Química, que é uma entidade do meio empresarial, não é do Estado, né? O André Passos Cordeiro, estima que o gás pode baixar de preço até 50%. Olha. O governo estima em torno de 35% a 40%. Ele acha que pode chegar a 50%. Segundo ele, não é possível ter uma diferença de 400% em relação ao mercado internacional. Outro fator importante que está escrito nesse projeto, né, é que hoje, para se extrair o petróleo do pré-sal, o pré-sal é como se fosse uma esponja, tem muito petróleo. E junto com o petróleo vem o gás. Às vezes, muito gás no petróleo, às vezes o gás e o petróleo. E parte do gás é reinjetado, boa parte do gás é reinjetado dentro aonde está perfurado. Porque quando você tira o petróleo, fica oco. E para evitar deformação na estrutura subterrânea de rocha, você injeta ou gás ou água. Então, de acordo com esse projeto, é para deixar de injetar a quantidade de gás. Por que injeta gás? Porque o gás mantém a pressão e torna mais fácil a saída do petróleo. Mas a água também é possível, quando você injeta água. A questão é que você vai ter que injetar um volume maior de água. E pode ser água do mar, Daniel, porque a água não se mistura com petróleo. Então, você injetando uma pressão maior, é um pouco mais trabalhoso, mas o petróleo continua saindo e você aproveita mais gás. Sobrando mais gás, lei de oferta e demanda. Você tem muita demanda, mas se você tem muita oferta, preço baixo. Pouca oferta, preço mais caro. Então, essa é outra mudança que quer impor junto a petroleiras. E o governo vai se utilizar de uma empresa pública, que é a empresa do pré-sal da Petrobras, que é uma empresa pública que não foi vendida, não tem participação acionária fora, para poder controlar. Daniel, particularmente, em alguns casos, eu acho que a União tem que fazer, tem que exercer o seu papel. Nos Estados Unidos, o subsídio ao milho, ao etanol do milho, à produção de laranja é subsídio. Na Europa, a produção de carne e de alimento é toda subsidiada. Então a gente fica falando lá, não tem que intervir. Todo mundo intervir, por quê? Para resgatar e manter os empregos da pecuária, por exemplo, da Europa, daqueles agricultores. Se o cara não tiver preço e não conseguir concorrer, porque lá o custo é maior, ele vai fazer o quê? Vai virar um desempregado, né? E nesse caso, inclusive, há um outro projeto junto com tudo isso, além de baratear, usar o fundo do pré-sal para aumentar o subsídio para a baixa renda, que é atingir até 20 milhões de pessoas. São grandes frentes,
Eu, particularmente, sou a favor que o Estado faça isso, porque vai beneficiar os mais pobres. Mas o presidente da Associação Brasileira de Produtos Químicos acha que isso vai beneficiar também os grandes empresários, que compram cotas grandes de gás, né? Para a indústria e para tudo mais. Então, aparentemente, né, sem ainda entender todo o processo, acho um projeto muito importante. O Brasil tem muita produção de gás, tem grandes jazidas, e boa parte do gás estava indo para volta da produção do petróleo e do pré-sal. Então a ideia é não usar mais, usar a água, devolver com água do mar, aumenta um pouco mais, um pouquinho o custo, mas sobra mais gás, e a estimativa do governo é de 35% a 40%, o presidente acha que é de até 50%. Acho um projeto extremamente importante, bem louvável, e vai ser muito bom para o pessoal de baixa renda, principalmente. Uau, muito bom. Legal esses conhecimentos, hein, da extração do petróleo, não sabia tanto. É exatamente isso. Nossa 11ª pauta, a última, hein, Paulo? Incêndios em São Paulo. Produtores de cana podem ter prejuízo de 350 milhões. E isso afeta muito o nosso setor, nosso mercado. Muito. Quem mora aqui em Brasília, Paulo, passou um domingo acreditando que o incêndio era aqui. Exatamente. No Distrito Federal. E quando a gente ligou a TV, a gente descobriu que o incêndio era em São Paulo. São Paulo. E aí, quilômetros e quilômetros. E jogou para cá, e aí teve uma foto de satélite impressionante. Goiânia completamente coberta. O Brasil Distrito Federal, tomado. o Distrito Federal com metade de cobertura. E eu fiquei impressionado com essa foto. Isso era no dia de domingo, entendeu? Domingo ficou coberto, ar seco. E a instrução, né, da Secretaria de Saúde era o uso de máscaras, ficar trancado em casa com o umidificador ligado. Exatamente. E o que eu acho interessante é que teve agora a foto era essa daqui, olha que coisa interessante, Daniel. Olha só, olha tudo como tomado. Olha a gente mal viu o sol. Olha o Distrito Federal aqui, ó. Metade, por isso que estava... Isso aqui é aquela foto de domingo. Isso. E hoje, inclusive, o CEO da Raízen disse que a perda é exorbitante, ainda não conseguiram calcular. Em torno de 200 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, elas vão ser aproveitadas no etanol, mas não vão conseguir aproveitar no açúcar. Porque ela poderá ser moída, ela vai perder um pouco a consistência para o açúcar, já prevê aumento do preço do açúcar. E quando a gente estava para começar esse podcast, Daniel, minha esposa me ligou antes de começar, dizendo que tinha acabado de ouvir na CBN reportagem dizendo que vem previsão de subida disparada do etanol porque influencia. E do anidro, porque, segundo informações com os novos cálculos, vai haver uma baixa muito substancial na produção do etanol já nesse ano e para a safra do ano que vem, porque foi afetado a cana e, obviamente, aquela cana você tem lá na raiz o miolinho, que você corta a cana, ela continua crescendo. Segundo informações, a queimada vai afetar. Vai ter que replantar. Replantar, e aí a produção vai afetar, inclusive, a do ano que vem. Então, a gente citou uma informação de que tem a tendência de baixar o preço da gasolina tipo A, porém, com essas novas informações, afeta. Na tipo C, os cálculos já são de elevação forte no etanol e elevação forte no anidro, que vai afetar a gasolina, que ela é composta um terço. Então, ou seja, nós devemos importar mais. E aí o seguinte, o etanol hoje, mais da metade dos estados brasileiros está favorável, na proporção de 70%. Pode ser que volte ao patamar da pandemia e não ser em nenhum estado favorável. Opa, olha aí, então informação importante, tudo isso por causa da queimada que teve aí de sábado para domingo. E segundo informações, foi criminosa, né? A gente não sabe intencional, direito, né? Intencional e criminosa de algumas organizações criminosas aí em retaliação às ações do governo, principalmente de São Paulo. Que loucura, hein? O negócio foi maluco, meu amigo. E vai afetar, a gente vai trazer mais notícias sobre isso, porque isso vai afetar todo o custo do etanol no Brasil e da gasolina. Exatamente, vai afetar todo automaticamente da gasolina. O que saiu hoje nos preços, né, é que está bem estável o preço do diesel com as importações. Isso.
e da gasolina, mas nós vamos acompanhando e trazendo tudo isso aqui semanalmente no nosso podcast, O Dono do Posto. Encerramos, né, Paulo? Encerramos isso aí, Olha Daniel. 45 minutos. A gente foi mais sucinto, né? Ficou legal o podcast. Ficou muito assim, bom, também acho. né? Eu acho que a gente pode seguir um pouquinho assim mais... Nessa rota aí. Nessa rota mais rápida. Dá para trazer mais assuntos, né? Dá para trazer mais assuntos também. E ficamos disponíveis aqui. Se você quiser trazer algum assunto também, você pode escrever aqui no comentário abaixo, trazer sua pergunta, seu questionamento. Você que é empresário do setor, se você quiser apoiar o podcast, nós estamos abertos para novos patrocínios, tá? Só mandar aqui, mande seu e-mail, seu interesse, seu telefone. E o Dono do Posto, toda semana, aqui no YouTube, o Dono do Posto com Daniel Costa e Paulo Tavares. Até a semana que vem, galera. Muito obrigado e vamos aí acompanhar, principalmente amanhã, com a presença, principalmente do Distrito Federal e Goiás. Compareça, é uma grande iniciativa, vale a pena. Esse projeto vai resolver o problema de combustível ilegal no Brasil e outros comércios também, varejistas. É isso aí, tudo isso aqui na Capital Federal, onde a gente está todos os dias. Um abraço. Tá bom? Um grande abraço e a gente vai se encontrar em setembro aqui no Dono do Posto. Um abraço, Um pessoal. abraço, tchau, tchau.